nome é Jales Martins e, em conjunto com Gabriel Flores, com Lucas Pereira e com Rodrigo Flório, estaremos falando aqui um pouco sobre o tema de bactericidas agrícolas. Esse é um trabalho da matéria de receituário agronômico da professora Tâmara, do 8º período de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Machado. Bem, primeiramente, é importante a gente falar que as doenças causadas por bactérias geralmente são muito difíceis de controlar. Frequentemente, se mostra necessário o uso de vários métodos de controle combinados na enfrentação do problema. É essencial a gente frisar as boas práticas agrícolas, assim, no sentido da prevenção da doença bacteriana, evitando que o patógeno entre na área ou então que ele se dissemine com facilidade. Sendo assim, medidas como o uso de material sadio de propagação, desinfestação de instrumentos de trabalho, a rotação de culturas, juntamente também com o uso de variedades resistentes, ou então até em casos extremos o arranquio e queima das plantas que eventualmente foram infectadas. Enfim, uma série de medidas que visam a gente poder erradicar ou então, no mínimo, minimizar o problema. Todo esse conjunto de ações se faz necessário pela dificuldade do controle químico de bactérias. Existem poucos produtos registrados para essa finalidade, sendo que ainda assim a real efetividade de tais produtos ela se encontra em sua grande maioria no aspecto preventivo e não no aspecto curativo. Como a gente pode reparar agora nessa tabela, a gente está visualizando então uma tabela com os produtos fitossanitários para proteção contra patógenos e doenças que possuíam registro no país até o ano de 2016. A gente observando aí pode reparar que a classe fungicida ela possui 84 grupos químicos diferentes, 124 ingredientes ativos e 438 produtos comerciais. Enquanto para bactericidas exclusivos, nada, 0 em tudo. A tabela aí ela está um pouco desatualizada, mas para a gente aqui o que se faz importante analisar é a discrepância da diferença, né, da proporção entre as duas classes. Analisando essa outra tabela, que diz respeito somente aos fungicidas, que possuíam registro no Brasil em 2016, aí sim encontramos produtos com ação bactericida. Mas se a gente reparar, são fungicidas e bactericidas, um produto que tem ação para as duas classes. No caso exposto aí, a gente pode reparar que existem 42 produtos comerciais e 7 ingredientes ativos. Mas a maioria dos produtos desses ingredientes ativos é à base de cobre, com ação voltada principalmente para proteção. Existem alguns produtos microbiológicos, mas são realmente pouquíssimos os produtos que eles possuem aquele predicado de curativo, aquela característica curativa ou erradicante. E, propriamente dito, assim, os antibióticos. Sendo que, além de existirem poucos, os poucos que existem têm um valor mais elevado e ainda possuem resultados variáveis, né, de acordo com a cultura. Um dos mais eficazes e disseminados no nosso país é o chamado Casumim. Este escolhido então para conhecermos melhor um pouco nessa data de hoje. Bom, ele é um fungicida, bactericida, antibiótico sistêmico. Ele é produzido a partir de um processo de fermentação e ele também é altamente seletivo para as culturas das quais ele é indicado. Analisando agora a bula do Casumim, a gente tem aí que o nome técnico dele é Casugamicida, a empresa que registrou ele é a UPL, e o ingrediente ativo dele é o mesmo do nome técnico, né, o Casugamicida, ou seja, ele possui um mecanismo de ação na síntese de proteína. A concentração dele é de 20 gramas por litro. E no que se refere à classificação, a gente tem que a técnica de aplicação pode ser terrestre ou aérea. A classe toxicológica, ele entra na categoria 5, ou seja, um produto improvável de causar dano agudo. Ele recebe a cor azul, né, na faixa do rótulo, sem nenhum símbolo. E dentro dessa classificação, o produto pode ser perigoso se caso for ingerido
ou tiver contato dérmico com a pele, né? Ou ainda se ele for inalado. Ele não é inflamável e ele vem com uma formulação de concentrado solúvel, ou seja, a sua homogeneização dentro da calda se torna mais fácil, diferentemente de outros, ele não precisa ser dissolvido em outros recipientes, é mais simplificada a forma dele de diluição e homogeneização dentro da calda. Ele também, a classe agronômica dele, né, é um fungicida bactericida, e na classificação ambiental recebe o número 3, podendo ser um produto perigoso para o meio ambiente. Ele não é corrosivo e ele possui um modo de ação sistêmico. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Flório, vou dar continuidade ao trabalho sobre o Casumim. Estou na lavoura de tomate na cidade de Guaxupé e vim falar um pouco sobre ele. Eles utilizam muito esse produto aqui nessa lavoura, e nem só nessa lavoura, ele tem uma amplitude muito grande, como bactericida e como fungicida. Dando alguns exemplos aí, ele pega a septeriose em brócolis, pega a mancha dourada em café, ele pega algumas bactérias também na cultura da cenoura. E falar um pouco aqui, ele foi utilizado no controle de cancro bacteriano, que é uma doença muito de grande importância para o tomateiro. E foi feito o controle aqui nessa lavoura com o Casumim. Eu queria citar também, atentar o uso correto do defensivo. Sempre o uso correto, com um monitoramento constante da lavoura, para a gente poder fazer até um controle preventivo para evitar que essa doença estabeleça na lavoura em final de ciclo e utilize doses altas do produto para o controle, para ela não deixar estabelecer na lavoura, porque se ela estabelecer no final de ciclo aí, acaba que vai ter que entrar com a aplicação com uma dose mais alta, sendo que podia ter feito o controle preventivo com doses mais baixas do produto. Atentar também aí que esse produto é muito volátil, a temperatura, então fazer a aplicação dele em temperatura mais amenas, se possível no final da tarde, sem apoiar a prescrição da bula, para não acontecer de superdosagem e acontecer uma fitotoxidez no tomate. E acontecer um travamento aí para ter umas complicações para frente. Sempre atentar a prescrição da bula, a dose correta. Sempre trabalhar nessa faixa aí. Outra coisa que eu queria citar também é sempre fazer a aplicação respeitando as normas aí, umidade relativa, velocidade do vento. E falar outra coisa também aqui no tomate, principalmente essa lavoura aqui, irrigação por aspersão. Então a incidência de doença vai ser maior que se fosse irrigado pelo surco, porque a folha permanece mais tempo com umidade, principalmente no bacheiro da planta, que é onde vai ter que concentrar nosso alvo, que é onde tem a maior ocorrência de doença, de bactéria, de fungo. Então a gente tem que concentrar todo o alvo nosso, principalmente aqui no bacheiro, que é onde que vai estar com mais umidade. E onde vai estar concentrado a maior incidência de doença, e onde a bactéria pode começar a atuar. E lembrando também, pessoal, que a gente tem que respeitar o intervalo de aplicação aí, na prescrição da bula, e desse produto, no máximo 5 aplicações com intervalo de 4 dias entre elas. E lembrando também que o Casumim, ele aceita algumas misturas que outros bactericidas não aceitam. No caso de inseticida, que você faz só uma entrada na lavoura, ou ele também aceita mistura com cobre. Você faz a diluição do cobre num balde e joga no tanque. E sempre tem que atentar ao agitador quando for fazer essas misturas. O agitador tem que estar sempre ligado. A gente tem que relembrar aí que sempre tem que ter o consumo consciente do produto. Sempre entrar na lavoura com aplicação quando necessário. E se for fazer um controle preventivo, fazendo a dose certa, sem alta dosagem. Sempre relembrar que no caso do tomate aqui, é um produto que vai ser consumido in natura. Então pensar em quem vai consumir, pensar no consumidor. E sempre utilizar o produto de forma correta. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês um pouco da dosagem do Casumim. No tomateiro, como ele mostrou, são utilizados 300 ml de produto diluídos em 100 litros de água, utilizando uma calda de 1.000 litros por hectare. É importantíssimo a gente obedecer às recomendações da bula para que não haja fitotoxicidade de produto na planta e não gerem danos ao meio ambiente também. Outras culturas também aderem ao uso do Casumim, como por exemplo aqui na nossa região a cultura do café, no controle de mancha aureolada e olho pardo, e outras hortaliças, como couve, alface, brócolis, cenoura, beterraba, alho, entre outros.
A septoriose é uma das doenças que mais destacam nas hortaliças. E quando a gente fala em aplicação de produto, tecnologia de aplicação, a gente não pode esquecer do uso de EPI, porque o EPI que vai garantir a proteção do aplicador. Então a gente tem que usar os macacões, chapéus, luvas, óculos, máscara, e no caso da tecnologia de aplicação, a escolha dos bicos de pulverização são importantíssimos, pois eles vão garantir uma uniformidade na aplicação do produto sobre a cultura. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho abordado sobre o Casumir, falando um pouco do bactericida, fungicida. Espero que tenha agregado um pouco para vocês.